E aí, pessoal, tudo bem com você? Se você está assistindo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tá? Seja muito bem-vindo. Esse daqui é a quarta aula sobre o Windows 11. E aqui sim, a nossa última aula, tá? Então, aqui a gente viu lá na primeira aula, né, na primeira parte, que aqui é a nossa área de trabalho, tá? Tirando a barra de tarefas aqui embaixo, tudo aqui é a nossa área de trabalho. E a gente consegue alterar isso, algumas configurações. Como assim? Vamos clicar numa área que não tem nada, tá? Uma área que não tem nada, com o botão de opções, o botão direito do nosso mouse. A gente vai clicar e vai aparecer várias opções. O que a gente consegue fazer? A primeira, exibir. Exibir o quê? A forma que a gente vê a nossa área de trabalho. Então, eu posso deixar ícones pequenos, tá bom? Posso deixar ícones grandes ou médios, tudo bem? Mas eu também posso deixar de um jeito que não está aqui. Por exemplo, se eu segurar o botão do teclado Ctrl, né? Seguro, mantenho pressionado e no scroll na bolinha, ou eu mexo para baixo ou eu mexo para cima. Para baixo ele diminui, para cima ele aumenta, tá? Olha só. Eu vou voltar aqui, vou deixar em médio e ele volta para mim como estava. Eu posso vir em exibir, organizar ícones automaticamente ou alinhar ícones à grade. Então, tanto um quanto o outro praticamente é a mesma coisa, mas, por exemplo, se eu alinhar ícones à grade, então eu vou clicar. Quando eu clico aqui, ó, ele vai alinhar nessa linha aqui, ó. Se eu colocar aqui, ele vai alinhar nessa coluna aqui, tá? Se eu colocar mais pro ladinho, ó, ele não vai. Se eu colocar mais para cima aqui, ó, ele não vai. Ele sempre vai deixar alinhadinho para ficar bonitinho. Ah, não, mas eu quero deixar de qualquer jeito. Eu posso? Posso. Então eu venho aqui, ó, exibir, alinhar ícones à grade, eu tiro essa opção. Então eu posso vir para cá, para cá, para cá, para cá. Ah, mas ficou muito bagunçado. Então eu venho, botão direito, exibir, alinhar ícones à grade. Então, na hora que eu voltar aqui, ó, aí ele vai ficar tudo certinho para mim, tudo retinho, tudo simétrico, tá bom? Eu posso vir aqui, ó, esconder tudo os ícones. Então eu posso tirar essas coisas da tela inicial. Então mostrar ícones da área de trabalho, eu não quero mostrar. Então eu vou clicar, tirar esse sinalzinho aqui, ó. Pronto, sumiu. É, eu apaguei? Não, eu só tirei de para não ser visualizado, tá? Eu venho exibir, mostrar ícones da área de trabalho e aí eles voltam, tá? Então, simples assim. Classificar por nome. Então eu quero que ele seja por ordem alfabética. Então eu quero por tamanho. Então maior para menor, menor para maior. Tipo do item, se é um PDF, se é pasta, se é executável, se é só áudio, música. Então eu consigo organizar e ele fica primeiro as músicas, depois os vídeos, depois as imagens, depois os PDFs, depois os aplicativos e assim por diante, tá? Mas é uma ordem que o próprio computador faz, mas ele organiza. E a data de modificação, então quanto que eu instalei ou quanto que quando eu mexi, então se eu abrir uma pasta, fiz alguma coisa, então ele vai ficar do mais recente para o mais antigo ou do mais antigo para o mais recente, tá bom? Atualizar. Então, aqui ó, é atualizar os ícones. Então, às vezes acontece algum bug, alguma coisinha, eu mudo o nome, não mudou, então eu venho aqui, atualizo a área de trabalho. Então, é como se fosse o F5, né, que a gente atualiza as coisas. Aqui ó, inclusive o F5 funciona, tá? Então, a gente atualiza a área de trabalho. Próxima tela de fundo da área de trabalho. Então, aqui, essa tela aqui, foi a que eu escolhi para a Microsoft, né? Então ela que vai é os destaques do Windows. Então ela que vai escolher para mim. Mas eu posso também mudar. Eu venho aqui, ó. Não, desculpa, essa daqui foi a que a gente baixou, né? Tô ficando doido. Então, porque da Microsoft não tem como a gente mudar, porque é ela que escolhe. Então, eu venho aqui e ele passa para a próxima, tá? Aí, pronto. Então, passou para a próxima imagem. Desfazer, renomear. Então, por exemplo, se eu mudar aqui, ó, BluesTD 6, então se eu escrever aula de informática, dá um Enter, ele vai alterar. A gente já viu isso, tá? Então a gente clica aqui uma vez, clica de novo, ele renomeia. Ou a gente clica nele, botão de F2, eu travei, botão direito não. F2, a gente renomeia, ó. F2 do teclado, ou
Aí sim, né, botão direito e a gente vem aqui, ó, renomear, tá? Então a gente renomeia. O que que tá falando nessa opção aqui, ó? Ctrl Z, desfazer, renomear. Então, se eu apertar o Ctrl, segurar o Ctrl, apertar o Z uma vez só, não manter pressionado, mas Ctrl, aperta Z, Z, e ele volta o nome que tá, por exemplo, tá? Se caso eu apagasse, então ele ia fazer renomear exclusão, ó, desfazer, renomear exclusão, desfazer exclusão. Então, porque foi a última coisa que eu fiz. Então, Ctrl Z, ele volta, tá bom? Ele desfez o que eu fiz. Novo, né? Então, lá nas pastas a gente também já viu, mas aqui a gente tem a opção do novo, que é aqui a gente pode, por exemplo, criar uma pasta nova. Então, eu escrevo aqui, músicas. Então, eu coloco aqui uma pastinha músicas, coloco aqui, ó, para ficar legal, tá? Ou eu posso colocar aqui no cantinho, mas sempre alinhado, porque eu configurei isso. Se eu quiser excluir essa pasta, eu posso clicar, segurar. Eu vou até na lixeira aqui, ó, e solto. Ou clico na pasta, botão direito e clico no lixinho aqui, ó. Ou clico na pasta, aperto o botão delete ou del do teclado e ele simplesmente vai apagar a pasta, tá? Eu posso apagar jogo? Posso, mas assim, a gente vai desinstalar. Aqui a gente só está apagando um arquivo, um áudio, alguma coisa do tipo, tá? Se eu apagar aqui, por exemplo, como é um jogo, então ele está no computador ainda, mas não significa que eu desinstalei ele, tá? Eu só apaguei o ícone dele. Configurações de exibições, aí a gente entra lá nas configurações, e aí se a gente der um clique ele vai levar. Isso daqui a gente já viu, tá? Personalizar, ele também leva a gente lá para as configurações, a gente personaliza, então vem nas opções, então é um atalho, né, específico para de trabalho. Abrir no terminal, então se a gente ver aqui, ó, usuário, OneDrive, área de trabalho, papapá, tá? Então a gente consegue fazer algumas coisas. Por aqui a gente consegue criar pasta, só que eu não vou entrar nisso, tá? Mas a gente consegue criar pasta, consegue acessar arquivos, consegue um bloco de notas, a gente consegue ver o conteúdo do bloco de notas só por aqui, digitando, escrevendo, tá? Então, mas não é o foco da aula. E mais, mostrar mais opções é o menu antigo do Windows. Então, o que tinha do Windows 10 para trás era aqui, ó, mostrar mais opções. Então, aqui é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, só que do modo antigo, do modo que a gente sempre usou. E no Windows 11 ele mudou para desse jeito, tá vendo? Bordas arredondadinhas, tal. Se a gente ver aqui, as bordas também é arredondada, mas é o mesmo padrão antigo, tá bom? Então, eu vou pegar na minha listinha aqui, na minha colinha. São 11 aplicativos que nós vamos ver, que é nativo, que já vem quando a gente instala ou quando a gente compra o Windows, tá? Então, a primeira coisa é o backup. Então, a gente vem menu iniciar, vem aqui, ó, todos os aplicativos. Clica nele. Então, a gente desce aqui, ó, com o scroll, com a bolinha do mouse. E aqui, ó, backup do Windows. O que que é isso? Então é aqui que a gente pode, tudo que a gente tem no nosso computador, a gente pode salvar para não perder. Arquivo, documento, foto, planilha, tudo, tá bom? Então é aqui, ó, inclusive, ó, senha de Wi-Fi. Então, se a gente tem um notebook e tem a senha, tem as coisas que a gente ah, já utilizou, então ele não vai fazer a gente perder, tá bom? Então a gente vai clicar aqui e fazer o backup. Depois que a gente formatar, depois que a gente comprar outro computador, ou se a gente tiver um computador novo que quer ter as mesmas coisas que tem nesse, a gente consegue pegar tudo que a gente fez, né? Quando a gente formata, ou quando a gente liga um computador novo, aí vai aparecer essa opção lá pra gente. Você quer pegar o backup e colocar nesse computador? Aí você vai e coloca, tá bom? Então, backup do Windows. Próximo é o bloco de notas, tá? Então, a gente vem aqui, ó, na letra B. Vai ser por ordem alfabética, tá? Você pode tanto vir por aqui ou menu iniciar, escrever. Bloco de notas, ele já aparece pra gente. Você pode clicar em cima dele, você pode clicar no ícone ou você pode clicar aqui em abrir, tá? Eu vou clicar no ícone só pra gente ver que ele abre. Então, ele abre na outra tela, no outro monitor que eu tenho, tá? O que é o bloco de notas? Bloco de notas é um editor de texto simples. Então, eu não consigo colocar negrito, eu não consigo aumentar a letra, eu não consigo mudar a cor, não consigo fazer nada. É como se fosse uma folha de papel, bloco de notas,
um bloquinho mesmo, né? Que eles, vamos supor, do garçom, que ele anota as coisas. Então é um bloquinho que a gente anota. Então eu posso colocar aqui lembretes, eu posso colocar coisas importantes que eu preciso guardar, que eu não vou usar agora, mas talvez usar depois. Recado, então, lembrar de avisar a tia Maria que o Pedro ligou para ela para marcar o exame, um exemplo, tá? O exame. Então, tá, deixa aqui, depois eu aviso ela, porque agora ela não pode falar, enfim. Ou eu posso fazer qualquer coisa aqui, tá bom? Bloco de notas. Inclusive, tem gente, o pessoal programador usa para fazer código aqui, né? Código HTML, tá bom? E é bem simples, é bem tranquilo, não tem muita coisa. O que tem de configuração aqui é a quebra de texto. Então, por exemplo, eu vou escrever alguma coisa aqui. Opa, aqui, espaço. Vou selecionar tudo e vou fazer isso, ó, por exemplo. E aqui, ó, uma palavra grandona. Então, se a gente reparar que ele já tá com a quebra de texto. Por quê? Porque ele começa e termina aqui, ó. Automaticamente ele quebra a linha, ó. Então, ele já pula para a próxima linha. Eu não pedi para ele fazer isso, mas ele fez, tá? Então, eu venho aqui, ó, exibir, quebra automática de linha. Se eu clicar aqui, ele vai ficar um texto retão direto, porque é isso que eu fiz, tá vendo? Então, eu vim aqui, ó. Provavelmente isso daqui é um enter que eu dei. Deixa eu apagar. Ah lá, ele fica numa linha só, tudo numa linha só, tá? E eu consigo navegar nessa barrinha aqui embaixo, tá? Para voltar, então, exibir, quebra automática da linha, clico nela e aí sim, então se eu diminuir o bloco de notas, aí ele vai ficando, ó, do tamanho que eu quero, tá? Então, isso é legal. É uma configuração bem básica que tem, tá? Mas deixar negrito, sublinhado, essas coisas a gente não consegue, tá bom? Ele é de graça e é nativo, assim como tudo que eu vou falar aqui que é nativo do Windows. Quando eu clico em sair, ele pede para salvar, não salvar ou cancelar. Salvar eu vou salvar, não salvar ele vai fechar e não vai salvar, e cancelar é quando você clica sem querer para fechar, por exemplo. Ixi, cliquei sem querer, não, volta, aí eu termino de fazer o que eu estava fazendo, tá? Então a diferença é essa. Eu não vou salvar, beleza. O próximo é a calculadora. Então, a gente vem aqui, né, menu iniciar, podemos ir em todos os aplicativos, mas eu vou escrever calculadora. Só de escrever calc, ele apareceu. Eu vou dar um enter e ele apareceu, tá? A calculadora é aquela normal, igual do celular, igual que já teve nos outros Windows, igual em qualquer lugar que você vai ver, igual a calculadora física, né? Então, mas qual que é a diferença dessa calculadora do Windows 11? Que se a gente clicar aqui, ó, nesses três risquinhos, né, que chama navegação, a gente tem duas coisas. A primeira, a alteração, né, a personalização, não personalização, mas a pré-definição de calculadoras já pré-prontas. Então, calculadora científica. Então, eu sou um cientista, eu preciso, sei lá, de uma coisa específica, né? Então, ao invés de eu comprar uma calculadora da HP, aquelas caronas lá, eu tenho aqui, tá bom? Posso trocar representação gráfica. Então, quando a gente faz cálculos, essas coisas, então a gente consegue ter essa representação gráfica aqui de cálculo, tá bom? A gente adiciona valores e ele vai fazendo os gráficos pra gente, tudo bem? E programador, tá? Então aqui tem programador, então a gente consegue alterar, mexer, mudar, usar como um programador. E aqui o cálculo de data. Então isso aqui é interessante, por quê? Porque eu posso escolher diferença entre datas ou adicionar ou subtrair datas, tá bom? Então, diferença entre datas. Então, eu nasci dia 16, então eu vou clicar aqui, ó, janeiro de 2020. Eu vou clicar aqui, ó, em cima, D. Então, a primeira data que eu quero, D. Eu clico em cima, dou um clique, clico em janeiro de 2024, dou outro clique, para quê? Para ele tirar esse zoom, né, para ficar mais fácil de mexer, senão tem que passar mês por mês. Então, se eu pegar minha data de nascimento, vai demorar muito tempo. Clico em cima de novo. Com a bolinha do mouse, eu vou navegando aqui, ó. Então, 1991, eu nasci no mês de abril, no dia 16. Então,
do dia 16 de abril, do dia que eu nasci, até hoje, dia 2 de janeiro de 2024, isso me deu 32 anos, 8 meses, 2 semanas e 3 dias. Então, eu estou vivo há 11.949 dias, tá bom? Então, isso daqui você pode usar para quê? Na prática, né? Isso aqui é só para saber, coisa nada a ver. Mas, por exemplo, um trabalho. Então, eu entrei numa empresa, a gente está em 2024, então eu entrei na empresa em 2022, sei lá, agosto do dia 16. Então, do dia que eu entrei até hoje, eu tenho 1 ano, 4 meses, 2 semanas e 3 dias. Então, por exemplo, sei lá, pegar o seguro-desemprego. Então, seguro-desemprego aqui, putz, ainda não dá. Ou, não, beleza, deu certo. Então, esse tipo de coisa, calcular, então a rescisão, então coisas do tipo de trabalhista, coisas que a gente precisa calcular a data com mais precisão. E aqui ele dá o ano, o mês, semana, o dia, embaixo dá o dia total, tá bom? E adicionar datas ou subtrair. Então, por exemplo, hoje vou colocar a data de hoje, né? Então a gente está 2024, janeiro, dia 2. Meu amigo vai casar daqui, sei lá, ele vai casar daqui 1 ano, ele marcou 1 ano e 2 meses. Então ele já mandou o convite do casamento dele, ele vai casar daqui 1 ano e 2 meses, tá? Eu vou colocar aqui terça, quarta, sábado. Vou colocar que ele vai casar sábado aqui, ó, dia 8 de março de 2025, tá? Então, daqui 1 ano, 2 meses e 6 dias. Então, eu consigo, por exemplo, me programar, me planejar para esse casamento, sei lá. O casamento é na Europa. Então, eu vou juntar a grana e vou para a Europa. Então, eu sei que eu preciso de 1 ano e 2 meses, tá bom? Então, seria tipo isso. Ou para adicionar ou tirar. Então, eu posso colocar datas ou subtrair, né? Então eu coloco na data de hoje. Se eu subtrair, né, fazer uma conta de menos, então 1 ano, 2 meses, 6 dias seria na quinta-feira, 27 de outubro de 2022, tá bom? Então o que aconteceu ano passado? Que dia que foi ano passado? 1 ano aqui. Então esse tipo de coisa, tá bom? Se a gente voltar aqui, então, né? Ó, se eu der 2 cliques aqui nessa barra de títulos, então ele maximiza, ó, maximiza. Que é a mesma coisa se eu vier aqui, ó, dar um clique só. Um clique, um clique. E aqui na barra de títulos eu preciso dar 2 cliques, tá bom? Ou eu clico, seguro, arrasto, jogo para cima e eu solto. Também é a mesma coisa. Aqui na navegação, então, a gente viu tipos de calculadora. Aqui embaixo tem tipos de conversor. Então, o primeiro aqui, de exemplo, é a moeda. Então, eu tenho aqui a moeda. Se eu vier aqui, ó, ele vai atualizar para minha taxa. Então, quanto que está o dólar hoje? Putz, não faço nem ideia. Quanto está o euro, o iene, a, a libra? Sei lá quanto tá. Então, aqui ele já faz para a gente, tá? Então, a gente precisa da internet para atualizar. Se não tiver, também não precisa, mas o ideal, né, é mais prático. Então, atualizar taxas, ok. Então, eu tenho, se eu colocar aqui, ó, vamos calcular que eu quero ir para os Estados Unidos e Brasil real, né? Então, eu tenho, e aqui a gente vai configurar Estados Unidos. Então, cadê? A, B, C, D, E, ué. Cadê Estados Unidos? Ah, ah. Aqui, ó, tô um pouco cego, né? Estados Unidos. Então, eu quero ir para os Estados Unidos e eu preciso, sei lá, de uma grana em dólar, né? Mas para isso eu preciso ter o real. Então, vamos supor que eu tenho 5 mil reais. Quanto daria mais ou menos em dólar? Então, daria 1.018 dólares, tá? Isso aqui, aí tem aquela variação do câmbio, aquelas coisas, mas é assim, ó, uma noção que a gente pode ter aqui, direto no computador, tá? Se não tiver internet, também não tem problema nenhum, ele vai funcionar. Isso daqui é engraçado, que é de hoje, tá? De hoje ou de agora, não sei, porque ele fica mudando toda hora, tá bom? Então, 5 mil reais, putz, 1.000 dólares só, tá? Então, posso fazer com outras moedas, então tem várias moedas, franco, lari, tem coisa que eu nunca nem vi, peso, tá? Então, tem moedas aqui, Guarani, do Paraguai. Então, a gente tem esses conversores. Então, tem de moeda, de volume, de comprimento, né?
peso, massa, temperatura, energia, área, velocidade, tempo, potência, dados, pressão e ângulo, tá? Então, a gente consegue fazer tudo isso na nossa calculadorinha aqui. Então, quando a gente abre a calculadora, fala, pô, mó simplesinha e tal. Mas não, a gente consegue fazer essas coisas é, mais interessantes. Então, geralmente molecada, né, tá na escola, precisa disso. Então, isso aqui pode ser útil, né? Pode ser interessante pra gente também entender como que funciona algumas coisas. Então, fechando a calculadora, né? Clica no X e a gente vai agora para o calendário. Calendário. O que que é o calendário? O calendário ele está vinculado ao nosso e-mail, tá? Então, se a gente colocar as contas de e-mail nos lugares, e tal, então a gente vai adicionando informações. Então, por exemplo, quinta-feira é aula da Renata. Sábado, aniversário do Matheus Gomes. Então, aqui eu tenho todas essas coisas. E ele vai notificar para mim. Vai aparecer uma notificaçãozinha aqui, ó, no lado aqui embaixo, falando, ó, aniversário do fulano, ó, aula com a fulana, tá bom? E se eu quiser adicionar alguma coisa, então eu quero adicionar amanhã. Então eu vou clicar em cima e ele vai dar essa opção, tá? Vai aparecer aqui nome do evento. E aqui olha a inteligência artificial. Então você escrever aniversário. Quando eu clico em aniversário, ele já aparece o bolo. Se eu clicar aqui e escrever viagem, ele apareceu o carrinho. Se eu colocar, sei lá, um que não tem congresso, então congresso, ele já não vai ter. Mas eu venho aqui na setinha, clico e tenho alguns ícones, tá? Que eu posso colocar aqui. Então eu consigo personalizar isso, tá? Mas vamos colocar aqui, ó, aula de informática. Eu quero que ele me notifique o dia inteiro? Sim, não, tá? Só das 8. Se eu desmarcar, eu escolho a data. Então, das 8 às 8h30, eu quero que ele me lembre. E antes de acontecer, então antes das 8 às 7h45, né? 15 minutos antes, eu quero que ele me avisa, me lembre. Porque provavelmente eu vou esquecer. Sei lá, tá? Então, ele pode avisar com 1 hora antes, 30 minutos, nunca avisar, 5 minutos antes, uma semana, um dia. Então a gente configura, tá? Mas eu posso ter uma configuração mais detalhada. Então eu clico aqui em mais detalhes. E aqui sim eu posso, por exemplo, mudar o compromisso. Então se é coisa da família, eu posso criar, tá? Compromisso, mas aqui vamos tomar como base isso. Então, calendário, então coisa relacionada à família. Então, eu posso colocar aqui o local onde vai ser, a data que vai ser, né? E quando vai terminar. Então, reunião de família. Muito legal, tá? Então, quando a gente volta, a gente salva aqui, ó. Salvar, beleza, ó. Aula de informática e a descrição é reunião de família. Tá bom? Então, é simples assim, é legal. A gente vai com o scroll, né? A gente vai rolando, ó. Então, a gente vai acompanhando aqui do lado o mês, tá? Então, maio, junho, julho, agosto, enfim, tá bom? Então, basicamente é isso. Próximo item é a câmera. Então, a gente viu as configurações da câmera lá de brilho, contraste, saturação. E aqui a gente tem a câmera efetiva. Então, aqui eu estou me vendo, eu posso tirar uma foto, posso olhar pelo ícone da câmera, posso gravar um vídeo. Por que não está funcionando? Porque eu estou usando a câmera agora, tá? Eu posso tirar aquelas fotos panorâmicas, então que pega bem de comprido, né? Eu posso também usar código QR, então código de barra aqui, QR Code, ou código de barra, e ele faz a leitura do código de barra para mim, tá bom? Se eu vier, por exemplo, aqui em câmera, então eu tenho algumas configurações aqui, ó. Se eu quero o HDR profissional, é porque não está funcionando, mas a gente tem também o foco. Então, eu coloco o temporizador, tá? Temporizador de 10 segundos. Então, na hora que eu clicar aqui em tirar foto, ele vai contar 1, 2, aí tira a foto. Então, eu me preparo. Então, eu vou mandar. eh, Alguns sites pedem para a gente segurar o documento e tirar uma foto e enviar. Aí você está no computador, então você não precisa pegar o celular, tira a foto, manda no e-mail, do e-mail você joga, você abre aqui no computador o seu e-mail e pega a foto. Não, aqui, está aqui, ó, pronto, ó, temporizador sem nada, segura o e-mail, vai, 1, 2, 3 e aperto no botão tira a foto, eu já jogo lá pro site, tá bom? E onde fica salvo isso? Em imagens. Então a gente vem aqui, ó, explorador de arquivos,
e eu venho aqui, ó, imagens. Então, imagens da câmera. Exatamente isso daqui, tá bom? E aqui a gente vai ter as nossas fotos. Entra lá no site, pega a imagem que você tirou rapidinho aqui, ó. Porque você não precisa de qualidade, não precisa de muita coisa, tá? Você só precisa confirmar que é você, um exemplo, tá bom? E vídeo é a mesma coisa. Eu gravo um vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Não sei o que, diretamente aqui do aplicativo de câmera, tá bom? Próxima ferramentinha, aplicativo, é o Clima. Então, eu vou escrever Clima no menu iniciar. E, obviamente, ele vai dar tudo relacionado a clima. Ó, então, ele dá, inclusive, onde eu moro, que eu moro em Auriflama, ele deu aqui, ó, cidades do lado, Guzolândia, São José do Rio Preto, Sul de Minúcia, Andeara. Então, as cidades aqui próximas, ele tá me dando também. Olha que legal. E eu não pedi, tá? Ele detectou onde eu tô e deu o clima aqui da região, ó. Auriflama 32, Guzolândia 33, olha que engraçado, tá? Mas o que importa é o quê? Que a gente tem informações aqui, ó. Então a gente vai ver a previsão daqui 10 dias, tá? Óbvio, previsão. Resumo, né, de como vai ser o dia hoje, ó. Então, 2 horas o trem vai fazer calor amanhã, então 33 graus e assim por diante. Previsão do tempo, né? Umas coisas mais resumidas. Então, de dia vai ser tal coisa, à noite vai ser tal coisa, tá? Não tem aquele negócio hora em hora, como aqui em cima. Sugestão para o seu dia, então guarda-chuva, não precisa. O ar tá bom? Tá legal. Ó, cuidado com o sol, hein? E roupa, usa shorts, tá? Usa roupa mais curta, porque vai ser melhor. Sei lá. Previsão do tempo do mês, então ele dá um parâmetro do mês. Então, mês de janeiro vai ser mais ou menos dias de sol, 9 dias só, o resto tudo nublado. É uma previsão, óbvio, né? Mas, e aqui a gente vai ter o registro de precipitação, que é chuva, né? Então, é a chuva. Aqui, ó, isso daqui é legal. Por quê? Então, precipitação é a chuva, temperatura e o vento, tá? Então, se eu clicar ali, ele abriu aqui para mim, ó. Então ele abre um mapa, olha que louco. Então ele abre o mapa, ó, precipitação. Vamos ver chuva. Então, ó, o que é? Relâmpago em 5 minutos, mais ou menos. Então tá marcando chuva aqui e vai aqui, ó. Então tá tendo relâmpago por aqui, ó. Tá vendo? Então aqui 5 a 10, 0,5. E aqui eu consigo ter, ó, a timeline do que tá acontecendo, ó. Então, do futuro. Então eu venho aqui no play. Tá vendo essa partinha pretinha aqui? São as nuvens e tal. E onde eu tô? Eu tô aqui, ó, tá? E ele vai passando pra mim. Óbvio, ele não passou pra frente porque a gente não chegou ainda no horário. Mas ele vai passando e a gente vai vendo. Temperatura também, ó. Então aqui tem o índice e ele mostra, ó. Então se estiver muito vermelho, tá muito quente. E se estiver azul, tá muito frio. Radar, vento, velocidade do vento, quantos quilômetros por hora está o vento, ó, 2 quilômetros por hora, nuvens, então tem muita coisa aqui, tá? Então, é o clima, então a gente volta aqui, ó, clima, beleza? E aqui tem algumas outras opções, ó, mapa 3D, então tudo que a gente viu tá organizadinho aqui do lado, tá bom? Show de bola. Eu posso escolher o local, então pesquisar por Salvador. Salvador. Então, opa, Salvador e não, Salvador. Então, Salvador, eu consigo ver, ó, putz, 30 graus, tal, eu vou viajar pra Bahia, na praia, então eu sei que vai estar chovendo, deixa eu ver os próximos dias, ó, 14 dias de sol, meu Deus, do jeito que eu sou azarado é capaz de eu pegar só chuva, né? Mas aqui a gente consegue se planejar, consegue ter outra, ah, fazer alguma coisa mais planejada, tá bom? Próxima coisa, ferramenta de captura. Então, isso aqui é legal se você quer capturar alguma coisa, quer gravar alguma coisa da tela nossa, né? Então, primeiro vamos usar a câmera. Então, a gente clica aqui em novo, tá? Novo. Aqui eu consigo ter a captura livre. Então, eu posso clicar onde eu quiser, capturar o que eu quiser. Então, eu vou, por exemplo, pegar essa linha aqui, ó. Soltei. Eu clico no aplicativo aqui, ó. Então, só o que eu capturei, ó. Beleza? Posso vir aqui, ó, mais. Posso escolher, isso aqui eu acho terrível para usar, mas, por exemplo, ó, isso aqui é, então eu quero pegar essa parte aqui, ó, aqui, aqui, aqui e subir, ó. Então, eu fiz o eu delimitei.
soltei, automaticamente ele já veio para cá, tá bom? Próximo. Aqui, ó, é a captura de janela. Então, peraí, deixa eu abrir aqui, ó. Vou abrir a loja Microsoft Store. Venho aqui na captura, tá? Clico aqui, ó, no mais. Quando eu escolho aqui janela, então eu dou um clique aqui, ó. Dou um clique na janela, ele vai capturar só a janela. Tá vendo? Que ele não pegou o papel de parede atrás, nosso desktop, porque ele pegou só essa janela específica que eu escolhi, tá bom? Cliquei em cima, ele fez a captura, já veio automático para cá. Outra coisa é a captura da tela toda, tá? Então essa última aqui, ó, modo de tela inteira. Então aqui, cliquei, eu tenho dois monitores, ele vai aparecer os dois monitores, certo? Então é assim que a gente faz capturas de tela. Beleza, depois que capturou, então vamos pegar uma captura aqui, ó. Vamos pegar só essa tela aqui, sem pegar a outra tela. Vamos colocar aqui. Depois que eu capturei, eu posso vir aqui, ó, fazer umas marcações de caneta. Então, por exemplo, quero fazer dar ênfase, né? Quero uma caneta bem grossa aqui, ó. Então, ó, clicar, segurar e eu consigo circular, por exemplo. Eu, eu posso diminuir, trocar a cor, pegar esse verde aqui, ó, fazer isso, fazer um risquinho embaixo, tá muito grosso ainda, ó, posso diminuir, então diminuir a espessura, eu posso grifar, então algum PDF, né, alguma coisa, eu venho aqui, ó, e marco isso porque é importante para mim, tudo bem? Então, vem aqui, ó, posso escolher outra cor, a espessura também, tá bom? E desse jeito, ó, marcar o que eu quero, beleza? Posso apagar, então eu não gostei dessa modificação aqui que eu fiz, ó. Então eu vou deixar só esse daqui, beleza? Apaguei. A régua, então eu tenho essa reguinha aqui, ó. Se eu mudar no scroll, só de passar o mouse em cima e mexer a bolinha do scroll, ele vai dando os graus para mim, ó. Então eu vou colocar 45 graus, ó, 45 graus. Eu pego a canetinha, clico aqui e ele já faz a linha, ó. Opa, pera aí. Ctrl Z para desfazer, tá? Clica seguro, ó. E a gente vem acompanhando, ó, tá bom? Olha que legal. Cliquei aqui na régua, né? Tem o transferidor também, que eu esqueci de falar, tá? Mas clicamos aqui, ó, pronto, ficou um risco de 45 graus. 45 graus, perfeito, tá? E reto. Se eu clicar aqui, eu posso editar essa foto, então eu posso diminuir. Então, eu só quero deixar o planeta Terra aqui no meio desse print, né? Dessa captura de imagem que eu fiz. Então, eu clico aqui nessas bordinhas, tá? Ele muda o ícone, tá vendo? Clico, seguro, arrasto, ó. Ah, se eu quiser alterar, clico em cima aqui, ó, e eu levo para onde eu quiser. Mas eu quero deixar aqui. Para mim confirmar, eu dou esse check, né? Ou eu aperto Enter. E para mim cancelar, eu venho aqui e clico nesse botão, nesse X de cancelar, ou eu aperto ESC, tá? Então eu vou dar um Enter e beleza, ó. Ah lá, só ficou o nosso print, só o que a gente quis, que é o planeta. Beleza? Aqui é o reconhecimento de texto, então ele reconhece texto, ó, nenhum texto foi detectado. Então vamos fazer, ó, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Ah tá, deixa eu fazer outra captura então. Deixa eu pegar aqui, ó. Só isso daqui, ó. Então agora, vamos voltar aqui. Então, reconhecimento de texto. Nenhum texto foi detectado. Mas, ó, tá vendo? Ó? Eu consigo, ele detectou. Por algum motivo ele deu alguma mensagem. Mas, ó, por exemplo, posso vir aqui, apertar Ctrl C, vou no bloco de notas, Ctrl V. Ah lá. Então foi o que a gente pegou, ó, Roblox. OBS Studio. Clico seguro, arrasto, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então, copiei e colei aqui. Imagina um PDF. Então, um PDF, uma foto, uma imagem. Você vem aqui, faz o reconhecimento de texto, clica, segura e você pega aquela imagem e se transforma em texto. Então, imagina como isso vai adiantar seu dia. Vai ser muito mais rápido, tá bom? Ferramenta de captura, tá? E o vídeo, ó, a mesma coisa. O vídeo é praticamente a mesma coisa, tá? Então, eu venho aqui novo, escolho, né, o vídeo, gravação, né? Escolho onde eu quero gravar, então eu vou pegar aqui, ó, só essa parte. E aqui eu clico em iniciar. Então, iniciei a gravação, ó, 3, 2, 1.
Então, vou escrever aqui, ó. Bem-vindo ao curso de informática básica. Ponto final. Venho no vermelho para interromper a gravação, para parar. Clico nele e eu tenho o vídeo aqui. Eu posso vir, ó, e clicar aqui e eu já vou direto para o editor de vídeo. Eu já edito isso, corto começo, corto fim, corto metade, coloco minha webcam embaixo para gravar minha webcam. Então, eu consigo já editar de fato esse vídeo, tá? Mas vamos ver o que aconteceu aqui. Olha lá, peraí, deixa eu só voltar. Olha lá, olha lá. Então, opa, ele gravou o que eu fiz, só nessa parte. Então, tudo que eu fiz, ele tá aqui, ó, registrado, beleza? Posso editar, igual eu falei, posso salvar no computador ou eu posso compartilhar. Então, eu vou venho aqui, ó, clico nas três bolinhas, compartilhar, e eu venho aqui, ó, eu posso mandar por e-mail ou no WhatsApp, tá? Eu coloco no Outlook e mando para alguém que não está aqui. Então, eu posso fazer isso. Ativar compartilhamento, ó, então eu posso compartilhar por proximidade. Então, se tiver outro computador aqui perto de mim, tiver um celular com o Bluetooth ligado, eu consigo compartilhar, tá bom? Então, eu consigo compartilhar o vídeo também, beleza? Então, é isso. Ferramenta de captura. É muito legal isso aqui. Próxima coisa é fotos. Então, eu vou escrever fotos. E aqui eu tenho acesso às minhas fotos, claro, né? Tudo que aconteceu, tudo que eu coloquei aqui, as imagens que eu salvei da internet, os prints que a gente tirou, tá bom? Então, eu tenho aqui. Eu tenho as fotos do iCloud. Então, se você tem um... Meu computador é da Microsoft e o meu celular é um iPhone, então eu posso sincronizar minhas fotos pelo iCloud no meu computador Windows. Então, minhas fotos do iPhone vai aparecer aqui, tá? Então, se tiver no iCloud. As fotos, eu posso criar pasta. Então, eu clico aqui em pasta, ó, botão direito, adicionar pasta. Então, eu crio uma pasta nova, tá? Pego aqui, ó, do computador e jogo lá dentro uma pasta nova. E dispositivos externos, tá? Lembra do HD externo? No caso aqui é um pendrive. Então, eu tenho acesso às coisas que estão conectadas, plugadas ao nosso computador, beleza? E aqui eu posso clicar, ó. Então, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Esse daqui, pequenininho, tá? Então, eu venho aqui. Ah, um detalhe. Então, aqui é igual ao do Android, ó. Então, não tem nenhuma selecionada. Cliquei uma vez. Então, para mim selecionar outro, eu já venho aqui direto nessa caixinha, no checkbox, tá? Eu posso excluir, eu posso editar, eu posso mover. Vamos supor que eu quero editar isso daqui, tá? Clico aqui, ó, editar. Ele vai abrir a captura de tela. E aqui a captura não, o editor, o Fotos, né, o nativo do Windows. Então eu posso ajustar, fazer ajustes, ó, brilho, tá? Exposição, contraste, destaques, tá vendo, ó? Ele dá, é tipo uma saturação isso aqui, tá? Contrastes, enfim. Tem algumas coisas aqui. Vinheta, né, parte escura em volta, então eu consigo mudar. Plano de fundo, eu consigo remover o fundo, tá? Só que seria uma imagem, uma foto, alguma coisa aqui não vai fazer muito sentido, tá? Porque aqui, ó, então eu precisaria de um desenho, de alguma coisa na frente e outras coisas atrás. Aqui eu só tenho atrás. Mas aqui ele que nem ele detectou, ó. Então ele tirou, deixou os ícones e tirou o fundo, ó. Vamos ver se vai funcionar. Vamos desfocar? Olha lá, ó. Então, ó, deixar bastante desfocado, ó. Olha que da hora. Tá? Então, remover, tirei. Substituir, então eu posso colocar vermelho, posso colocar verde, ó, tá vendo? Eu tirei o fundo. Claro que ficou bem tosco, tá? Não ficou perfeito, mas é uma opção, de repente, dependendo da qualidade da imagem, da definição da imagem, a gente consegue fazer mais coisa ou menos coisa, tá bom? Então, é esse tipo de coisa. Retocar se estiver usando maquiagem, então, qualquer coisa, beleza? Fechar aqui, ok? A gente volta para as fotos, tá? Então, eu posso compartilhar foto, usar o OneDrive, que é mandar para a nuvem, ou compartilhar no WhatsApp, no e-mail, pessoas por perto, tá? Então, posso filtrar. Então, aqui tem um monte de coisa, um monte de coisa, beleza? Vamos fechar aqui. Próxima coisa que vamos ver é notas autoadesivas. Notas autoadesivas. O que é isso daqui? Isso aqui é um parecido, tá? Parecido
com o bloco de notas, só que aqui a gente tem uma personalização maior, tá? Então aqui eu consigo mudar a cor de fundo, eu venho aqui, ó, nesses 3 pontinhos, e eu coloco uma notinha aqui. Então eu escrevo aqui, levar o cachorro no pet shop, levar no pet shop amanhã, amanhã cedo, tá? Levar o cachorro no pet shop amanhã cedo. Então, pet shop, ó, eu vou deixar negrito, vou clicar no Bzinho, né, de bold, eu vou deixar itálico, eu vou deixar sublinhado, beleza? Eu vou colocar mais atividades aqui, então, ir no mercado comprar shampoo, fazer origami, sei lá, tá? Depois que eu fiz, então eu posso ir no mercado. Depois que eu fui no mercado que eu comprei o shampoo, eu posso vir aqui, ó, taxado, clicar uma vez, ó. Eu não quero apagar, mas eu quero colocar aqui que eu já fiz, tá? Ou eu posso organizar por marcador. Seleciono tudo, clico aqui, ó, marcador. Então ele coloca essas bolinhas, ó. Essas bolinhas são os marcadores, tá? Então eu posso fechar aqui, deixo aqui, ó, beleza. Mudo o tamanho que eu quero, tá? Opa, mudo o tamanho que eu quero, ó, deixo maior, deixo menor, mais para cima, para baixo, beleza? Então eu deixo aqui, ó, bem pequenininho para mim lembrar que eu tenho que fazer essas coisas. Enquanto eu tô na internet, tô assistindo aula, tô fazendo outras coisas, isso aqui tá aqui para me lembrar, beleza? Então eu venho aqui e fecho, tá? Opa, antes de fechar, a gente vem aqui no menu, tá? Lista de anotações para voltar essa telinha, tá? Porque eu posso fechar, mas para voltar, então, eu quero apagar ou não preciso mais. Venho em cima da nota que eu quero, no caso da rosa, clico com o botão de opções, botão direito e vem aqui, ó, excluir anotação. Pronto. Vem aqui, ó, excluir anotação. Então, não tenho mais nada para anotar, beleza? Notícias, né? Então, notícias é meio que um navegador da internet em forma de aplicativo, tá? Então, nada mais é do que um navegador de internet como se fosse um aplicativo. Eu posso mudar o tema, claro, ou escuro aqui, ó, de um jeito bem simples. Posso atualizar as notícias, tá? Posso abrir no navegador. Eu clico aqui, ó, abrir no navegador. Ou eu posso colocar aqui na barra de tarefas ou no menu iniciar. Fixar em iniciar, fixar na barra de tarefas. Então fica mais fácil. Então, na hora que eu fechar, eu não preciso ir em botão iniciar, notícias, tal. Se eu tivesse aqui embaixo, eu só dava um clique e ele já entraria no aplicativo Notícias, tá bom? E o último, tá? Mas não mais importante, não menos importante, é o Paint, tá? Editor de imagens, digamos assim, tipo um Photoshop da Microsoft, tá? Claro, mais simples tudo, mas é um editor muito conhecido, muito famoso. O que tem de diferente aqui dos outros navegadores, dos outros Paints? Então, isso aqui é igual, ferramentas, então eu tenho o lapisinho, que eu posso desenhar as coisas, eu tenho a borrachinha que eu posso apagar, tá? Eu tenho para pintar, colocar uma cor, então eu venho aqui no baldinho, tá? Escolho o vermelho, clico aqui em cima, clico aqui em cima. Ah, eu tenho o conta-gotas, então eu quero saber que cor é essa. Eu venho aqui, ó, no preto. Então, daqui vamos supor que não é um preto, é um cinza. Clico aqui, ó, automaticamente ele mudou. Então eu venho aqui, clico aqui, opa, desculpa, clico aqui, então eu sei, peguei essa cor. Eu venho com ela aqui, clico no balde, poderia, por exemplo, pintar outra coisa com a mesma cor, com o mesmo tom de cor, tá? Eu tenho as fontes, né, o texto. Então eu clico uma vez, ele vai criar essa caixinha. Então eu vou escrever olá. Só que ele ficou vermelho, tá vendo? Então eu venho aqui, seguro o Shift, setinha pro lado, tá? E venho aqui, ó, escolho rosa ou amarelo. E ele vai pintar para mim. Depois, então, quando a gente clicou, se eu clicar fora, já era. Eu não consigo mais editar, tá bom? Então eu não consigo mais editar. Eu tenho que, para mim mexer isso, então eu clico aqui na ferramenta de seleção, tá? Seleção, seleciono aqui, ó, aí eu arrasto tudo, ó, tá vendo? Que ele saiu o fundo, ó. Então ficou o fundo. Então eu vou colocar aqui em cima, por exemplo, só para você ver que ele tá diferente, ó. Beleza? Então é isso. Textinho, posso mudar aqui, ó. Então eu posso deixar o texto maior. Seleciono tudo, sempre seleciona, tá?
eu posso aumentar o tamanho, colocar 48. Então vem aqui, ó, tamanho 48, posso deixar negrito, posso deixar centralizado, posso colocar uma cor de fundo, tá? Então preencher a cor de fundo aqui. Como que eu faço isso? Clico aqui, ó, e com o botão direito de opções, ó. Opa, espera aí, eu deveria ter feito isso antes, né? Mas deixa eu ver se ele vai aqui. Aí, pronto, ó. Antes, na verdade, mudou, então, mas existe isso, tá? Então, o botão principal, eu escolhi essa primeira cor, e antes, ou pelo menos era assim, ou é assim, não sei porque não tá funcionando, com o botão direito ele vinha pra cá, tá? E hoje simplificaram. Então, você escolhe aqui, ó, só de você dar um clique com o botão principal, você muda a cor de fundo, ou você escolhe a cor que você quiser, tá bom? Então, beleza. E uma novidade, aliás, então antes de falar, então aqui ó, pincel. Então, pincel, pegar o vermelho, eu posso trocar os pincéis, tá? Spray. Então isso aqui já tinha, né? Muitas dessas já tinham nos editores anteriores, tá bom? Então isso aqui não é tão novidade. Aumenta a espessura aqui, então eu quero 10 pixels. Então deixar mais grossinho. Quero aqui ó, esse daqui. Então, opa, aqui ó, beleza? Muda a cor. Opa, principal, né? Muda a cor. E assim ele funciona normalmente. Beleza? Posso pegar aqui, ó, formas. Então eu tenho um quadrado. Se eu apertar o Shift, ele faz um quadrado perfeito. Se eu só mexer, não apertar o Shift, ele faz do jeito que eu quiser, ó. Já faz até oval. Se eu apertar o quadrado, ou Shift, então ele já faz uma forma simétrica, tá? Então ele faz mais bonitinho. Posso pegar esse balãozinho, ó, segurando o Shift, soltando o Shift. Então, em todos funciona a mesma coisa, beleza? Olha lá. Beleza? Aqui, ó, então a gente coloca o contorno, né? Se eu quero o contorno do giz, então aqui, ó, tá vendo, ó? Então, sei lá, aquarela. Então, vou pegar um coraçãozinho. Olha lá, tá vendo, ó? Então, ele tá em forma de pincel, de aquarela. Pra gente aumentar o zoom, a gente vem aqui, ó, tá? Nessa barrinha aqui, eu posso apertar o Ctrl, então igual na área de trabalho que a gente viu, eu seguro o Ctrl e mexo o scroll do mouse, ó. Então também é a mesma coisa, ou eu venho aqui, ou eu venho aqui e escolho algum que eu quiser, beleza? Aqui a cor de preenchimento, então a cor que eu quero colocar dentro da, do, do- da forma, tá bom? Então a cor dentro da forma, beleza? Hum, Aqui eu tenho a paleta de cor e aqui as camadas. Então aqui isso é uma novidade, ó, camadas, criar nova camada. Então nessa nova camada, ó, então eu posso tirar aqui para mim ver. E nessa nova camada eu posso fazer, por exemplo, um retângulo ah, e outro retângulo, por exemplo. Sei lá. Então eu tiro aqui a visualização, coloco aqui, ou eu posso sobrepor, ou eu posso mudar a ordem, colocar para baixo, colocar para cima. Então isso a gente consegue fazer várias coisas diferentes, criativas, tá bom? Então uma coisa não vai atrapalhar a outra, porque, por exemplo, se a imagem uma está em cima da outra aqui, já era, você não consegue mexer ela, tá bom? A gente pode pegar a ferramenta de seleção, ó. Opa, aqui ó, retângulo, clica, segura, arrasta, ó. Então eu quero essa bolinha. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Isso. Ué, tá. Preciso clicar na camada, desculpa. Então, aqui, vem, ó. Aí eu consigo levar para onde eu quero, beleza? Então, ó, tô levando. Quero colocar aqui, ó, aqui em cima. E é isso, tá bom? Eu posso salvar. Então, salvar minha obra de arte aqui, ó. E eu salvo, coloco uma pastinha, posso imprimir, posso compartilhar, né? Quer enviar. Definir como tela de fundo e é basicamente isso, beleza? Eu posso redimensionar uma imagem, então, se eu não me engano, é Ctrl W. Ctrl W é o atalho. Então, eu posso diminuir proporcionalmente o tamanho dela. Então, de 100%, eu quero que ela fique metade desse tamanho, tá bom? Então, eu dou um OK e ele vai diminuir. Não, eu quero aumentar. Então, eu quero colocar aqui, ó, 250%. Dou um OK, ele vai aumentar, ele vai crescer 250%. Tudo bem? Então, é isso. Fechou aqui, salvou.
E eu acredito que eu falei tudo sobre o Windows 11, tá? E eu espero que você tenha gostado, que você esteja aprendendo, né? Não que tenha aprendido, mas que esteja aprendendo. Mas deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, tá? Para mim continuar fazendo esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo. A próxima aula vai ser sobre o Word, o editor de texto mais famoso do mundo. E a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado por estar acompanhando. Eu tô vendo as visualizações, os likes e isso está me animando muito, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.